está caindo em armadilhas? Como você vai saber se está caindo diante de uma cilada, diante de uma situação de constrangimento? Como saber se você está caindo em armadilhas? Quer ser livre, da maldição? Você quer ser livre, da serpente? Quer ser livre? Então assista isso. Assista esse vídeo. Assista essa palavra do alto para sua casa, para sua vida. Assista essa direção de Deus para sua casa. Como saber se você está caindo em armadilhas? Como saber se você está caindo diante de armadilhas? Como saber se você está caindo diante de uma serpente? Diante de ciladas, de maldições? Assista isso. Assista esse vídeo. Porque o que Deus vai trazer para a sua vida é um alerta. O que Deus vai trazer para a sua vida é uma direção dentro da palavra de Deus. Dentro da direção de Deus para a sua casa. Se você está diante de incertezas, se você está diante de situações de adversidade, se você está diante de situações de apontamento, de situações de ciladas, onde você está achando, que está diante de uma situação adversa, se você está achando isso, se está compreendendo que há situações que você caiu em uma armadilha, caiu em uma cilada, caiu em uma situação, você vai saber hoje se você está caindo sobre essas armadilhas que o inimigo prepara, essas armadilhas que o inimigo tenta lançar para turbar o seu coração. Escute isso. Como saber, se o inimigo está enganando você? Como saber se o inimigo está enganando a sua casa sutilmente? Como saber se o inimigo está enganando a sua vida financeira? Como saber se o inimigo está enganando a sua vida sentimental? Como saber se o inimigo está enganando o seu casamento? Como saber se o inimigo está enganando a relação com os seus filhos? Como saber se você está diante de uma serpente enganadora? Diante de uma serpente enganadora. Hoje, diante desse livro, ou melhor, desse vídeo, diante dessa passagem, Deus vai estar diante de você. Então, assista até o final. Assista até o final esse vídeo. Assista até o final para você saber se você está diante de serpentes, se você está diante de armadilha, diante de maldições. Como saber? Como saber? Como entender isso? Assista esse vídeo até o final. Porque em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, capítulo 3 de Gênesis, versículo 14, Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Você vai abrir a sua Bíblia. Você vai abrir a sua Bíblia e você vai entender o que Gênesis capítulo 14, Gênesis capítulo 3, versículo 14 vai dizer. Assista até o final. É um segredo espiritual para a sua vida. É um segredo espiritual para a sua casa. É um segredo espiritual para a tua vida. Um segredo da parte de Deus para a sua família. Gênesis capítulo 3, versículo 14. É um segredo espiritual que ainda afeta milhões hoje. Meu Deus. É um segredo espiritual que afeta milhões hoje. Gênesis capítulo 3, versículo de número 14. Gênesis capítulo 3, versículo 14. É um segredo poderosíssimo. É um segredo espiritual que Deus vai dizer para você. Então continua comigo até o final.
Continua botando o teu nome. Continua diante dessa palavra para você identificar a serpente, para você identificar a maldição, para você identificar armadilhas, ciladas que o inimigo tenta preparar para a tua vida, que o inimigo tenta preparar para a tua casa, que o inimigo tenta preparar para a tua família. Ei! Gênesis capítulo 3, versículo 14, vai dizer da seguinte maneira: quando a serpente engana a Eva, quando a serpente conversa com Eva, Deus dá um veredito para a serpente. Deus lança uma palavra sobre ela. Tem serpentes na tua vida que vão bater em retirada. Tem serpente no teu relacionamento, na tua vida financeira, no relacionamento com teus filhos, diante do teu trabalho, que não vai manter, não vai ficar, porque Deus vai te dar uma palavra poderosíssima hoje. Deus vai te dar uma palavra que afeta milhões. Afeta milhões. É um segredo espiritual que ainda afeta milhões de pessoas. E você vai saber desse segredo hoje. Você vai entender desse segredo, Mônica, hoje. Essas serpentes que cismam em se levantar, Mônica, diante do teu lar. Essas serpentes que cismam em se levantar diante do teu relacionamento, diante da tua vida financeira. Escute o que Deus vai revelar sobre a sua vida. Escute o que Deus vai dizer para quem se levanta contra a tua felicidade, para quem se levanta contra a tua casa, para quem está tentando se levantar contra a tua vida. Escute, eu vou ler. Gênesis capítulo 3, versículo 14, é um segredo espiritual que afeta a milhões de pessoas hoje. E Deus escolheu você hoje para você ter conhecimento, Marilúcia Pimentel. Deus te escolheu, Marilúcia Pimentel, para você ter conhecimento dessa serpente que se levanta na tua vida, dessa serpente que se levanta diante do teu trabalho, diante da tua vida financeira, diante da tua saúde. Você está entendendo, ovelha? Você está compreendendo o que Deus vai dizer para você? Rabando Candarácia. Deus manda te falar, Deus manda te dizer que hoje a serpente cai. Deus manda te dizer: pode descansar o teu coração, Sueli. Pode descansar a tua alma, Mônica. Pode descansar o teu espírito, Marilúcia Pimentel. Porque Deus manda lhe dizer: a serpente vai cair. Arabandara. Você tem que se botar de pé diante dessa palavra. Você tem que se debruçar diante dessa direção de Deus na sua vida. Diante dessa direção de Deus na sua casa, Maria Lúcia. Escute. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 14, está escrito assim: então o Senhor disse à serpente, o Senhor falou, e falou para a serpente: visto que fizesse isto, visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais. É um veredito. Tem gente que se levanta contra a tua vida. Tem gente que está se levantando para te prejudicar. Tem gente que está se levantando para te perseguir. Tem gente que está se levantando para te maltratar. Deus manda te dizer: o veredito sai hoje diante dessa serpente. O veredito sai hoje diante dessa maldição. O veredito sai hoje diante daqueles que se levantam para te prejudicar. Você está entendendo? Você está compreendendo, Aline Nunes? Você está entendendo essa palavra? Está escrito assim. Pega a sua Bíblia e abra lá, por gentileza. Em Gênesis capítulo 3, versículo 14. Está escrito assim. Olha o veredito que Deus está dizendo para os seus adversários. Olha o veredito que Deus está dizendo para as serpentes que se levantam na tua vida. Olha o veredito que Deus está se levantando, para falar para aqueles que te perseguem, aqueles que te prejudicam, aqueles que disseram que você não ia ser feliz longe dele, que você não ia ser feliz longe dela,
Aqueles que se levantaram e falaram: você não vai ter paz. Olha o veredito que Deus fala para as serpentes que se levantam diante da tua casa, que se levantam diante do teu relacionamento, que se levantam diante da tua vida financeira, da tua saúde. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Tem gente que te prejudicou. Tem gente que se levantou como serpente na tua vida. Tem gente que se levantou para te machucar. Tem gente que se levantou para te prejudicar. Vai perecer. Desculpe a sinceridade. Desculpe a verdade que Deus manda te falar. Se eu fosse você, eu me inscreveria nesse canal. Se eu fosse você, eu dava o like, mandava esse vídeo para alguém que está sendo enganada pela serpente, que está sendo enganada diante de um engano, que está sendo prejudicada, humilhada, rejeitada. Deus manda te dizer: Deus está dando um veredito. Deus está dando uma direção para a tua vida hoje. Deus está libertando ovelhas de cadeias. Deus está libertando ovelhas de maldições. Deus está dando para você uma direção e está falando: quem te levantou, quem se levantou para te prejudicar, vai perecer, vai perder a batalha. A trama do inimigo não vai prevalecer. A serpente que se levanta na tua vida para te botar diante de um leito, diante de uma depressão, diante de uma ansiedade, vai se frustrar. Ei, então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Olha isso, olha como é que isso é revelador. Você sabia que a serpente tem enganado milhões? Você sabia que a serpente, até no dia de hoje, tem enganado pessoas, ovelhas? Tem gente que se levantou contra você, que Deus hoje está batendo um martelo e o papel vai sair com o teu nome. O papel vai sair com o teu nome. O papel vai sair com o teu nome. Deus está mandando eu lhe revelar. Rabanda, a Candoravácia. Ei, escute. Você não pode, voltar. Você não pode, abandonar. Você não pode deixar a tua fé de lado. Você tem, Raquel, que se levantar, porque quando você se levanta, Raquel, a serpente cai. Quando você se levanta, Raquel, o inimigo cai. Quando você põe a tua fé diante de Deus, Raquel, o inimigo, cai, porque a palavra é diante de ti. Escute isso. Escute essa palavra diante da tua vida. Escute essa direção diante da tua casa. Deus manda lhe dizer: tem serpente que vai cair na tua vida. Tem serpente que vai cair diante da tua casa. Tem serpente que não vai ficar de pé, porque Deus está se... Escute essa palavra. Esse versículo é o início da maldição sobre o inimigo. A maldição que fizeram para você vai cair sobre ele, vai cair sobre ela. As palavras que machucaram o teu coração, Deus está mandando eu dizer dessa forma. Deus está mandando eu dizer desse jeito. Deus está falando para você. A maldição que fizeram contra você vai cair sobre ela. Meu Deus. A maldição que lançaram sobre a tua vida vai cair sobre ele, porque Deus está se levantando e a serpente está caindo na tua vida. A serpente está caindo diante da tua casa. Escute isso, porque esse versículo é o início da maldição sobre o inimigo, porém também é um alerta espiritual para nós. É um alerta espiritual para cada um de nós. É a maldição. Deus está falando, quando Deus fala isso, Ele não está falando para Eva, não está falando para Adão, não. Ele está falando para o pivô. Eita!
Como tem pivô na tua vida? Como tem gente que foi pivô da tua infelicidade, que hoje Deus está se levantando, meu Deus. Como tem gente que foi pivô da tua infelicidade. Como tem gente que foi pivô para te prejudicar. Como tem gente que se levantou para a tua vida e que hoje Deus está fazendo justiça. Arravassi, Acandurabandarassergue. Escute o que Deus está revelando, Silvana. Escute, Silvana Gonzaga, o que Deus está dizendo para ti, o que Deus está falando diante do teu vale, diante da tua rejeição, diante, Aline, da tua humilhação. Deus está dizendo: eu vou te levantar e a serpente cairá, eu vou te botar de pé e o teu nome eu vou honrar. Meu Deus, não foi Eva que foi o pivô, não foi Adão que foi o pivô da queda, foi a serpente. E são essas serpentes que se levantam depois de 2000 anos atrás, diante da vida de muitos. Mas hoje você está sendo acolhida, hoje você está sendo alcançado, hoje você está sendo escolhido para entender essa palavra diante da tua vida. Arabasecandoravasergue, Labandarasergue. Deus manda te falar: tem serpentes que vão cair, tem palavras lançadas diante da tua vida financeira, diante da tua saúde, diante dos teus filhos que vão cair, porque Deus hoje, meu Deus, escute, esse versículo é a maldição sobre o inimigo. É a maldição dada por Deus. É o veredito que Deus deu para a serpente. Que ela é maldita. O Senhor fala assim: disse Deus à serpente: visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais. Pode reparar nos dias de hoje. A serpente, a cobra, é um animal que ela é rejeitada por os animais. Nenhum animal, ela é uma cobra, ela é solitária. Você já viu uma cobra? Ela está sempre sozinha. É ou não é verdade? Você já se deparou com uma serpente, uma cobra? Ela nunca anda em bando. Todos os animais andam em bando. O cavalo anda com rebanho, ou com vários cavalos. Boi anda com vários boi. Pássaros voam com muitos pássaros. É ou não é verdade? Todos os animais andam juntos, mas a serpente, ela anda só. A serpente, ela anda solitária, por aquilo que ela fez a Eva e Adão, por aquilo que ela causou. Tem gente que te prejudicou, hoje está solitário, meu Deus. Tem gente que te machucou, que hoje está diante de uma situação solitária. Tem gente que se levantou contra você, que hoje está passando por uma situação, de só. Sabe por quê? Porque pagou o bem com o mal. Pagou o bem que você fez com o mal. Pagou o bem que você fez com o mal. Escute o que Deus está dizendo. Pode reparar. Deus está falando assim: maldita és entre todos os animais. De fato, cavalo não gosta de serpente, de cobra. É ou não é? Cavalo, Maurício, não gosta de cobra. Boi não gosta de cobra. Ovelha não gosta de cobra. Todos os animais que possam vir diante de você, diaconisa, diante da sua mente hoje, não gosta de de serpente, de cobra. Não gostam. Os animais não gostam, ela é solitária. Você está entendendo, Joyce? Ela é solitária, a serpente. Como tem gente que se levantaram contra você. Como tem gente que resolveram te prejudicar. Resolveram te perseguir. Resolveram te humilhar. Resolveram te rejeitar, te trair. Resolveram virar as costas para você. Aonde juraram fidelidade, meu Deus. Rabandarácia, aonde juraram fidelidade, viraram as costas, te prejudicaram, te perseguiram, te prejudicaram, tiraram o que estava na tua mão, roubaram o que é teu. Eu vou falar, escute isso. Deus está falando o veredito
para a serpente, mas também é um alerta para nós. Também é um alerta. A serpente foi amaldiçoada pelo próprio Deus. Sabe por quê? Porque enganou, seduziu, distorceu a verdade de Deus. Meu Deus. Vou repetir. A serpente foi amaldiçoada pelo próprio Deus. Sabe por quê? Porque enganou, porque seduziu, distorceu a verdade de Deus. Ei, a Bíblia diz que todos os pecados são blasfêmia, mas o pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a serpente, ela blasfemou, ela distorceu o que Deus disse a Eva. Como tem gente hoje assim, como tem cenários hoje desse jeito, como tem situações dessa forma. A pessoa fala assim: pastor Alexandre, eu não disse nada, ela me perseguiu. Eu não fiz nada, ela começou a me prejudicar. Eu estava com a minha família em paz, ela veio e foi pivô de uma separação. Meu Deus. Ela veio e foi pivô de uma distorção. Botou meus filhos contra mim. Ei, escute o que Deus está dizendo aqui. Escute o que a palavra está revelando aqui. A serpente, ela recebeu uma maldição do próprio Deus. Sabe por quê? Porque enganou. Porque enganou a Eva. Sabe por quê? Porque ela chega para Eva e fala assim: Eva, como é que é? Deus falou que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Eva falou assim: não. Ele falou que nós podemos comer de todas as árvores do jardim, exceto a que está no meio. Você está entendendo? Aí a serpente falou assim: não, mas se você comer, você vai ser igual a ele. Se você comer, você vai conhecer o bem e o mal, a verdade e a mentira. Ei, escute. Ela distorceu, ela seduziu. Ei, a verdade de Deus. E quem distorce o que Deus tem para a tua vida, desculpa te falar, perece. Quem distorce a verdade que Deus tem na sua casa, um milagre, vai perecer. Quem tenta te prejudicar, te perseguir, quem tenta te apontar, quem tenta ver e te humilhar, vai perecer. Desculpe a verdade que o Espírito Santo me revela para a tua vida. Desculpe a verdade que o Espírito Santo diz para que eu fale ao seu coração. Tem gente, que hoje a máscara está caindo. Tem gente que hoje, enquanto você está aqui escutando essa palavra, enquanto você está aqui dando glória a Deus, se inscrevendo nesse canal, dando like, comentando, enquanto você está aqui mandando, compartilhando esse vídeo com alguém, a serpente está caindo na tua vida. Deus me revelou que a serpente cai hoje na tua casa, as máscaras vão cair e a verdade vai prevalecer no teu lar. Desculpe, mas o que você perdeu vai ser restituído. Desculpe, mas o que te roubaram vai voltar para tua mão. Desculpe o que te prejudicaram, Deus vai multiplicar e honras vai chegar diante do teu lar. Você crê nessa palavra? Você toma posse dessa direção? Então declara, comenta aí nos comentários: eu creio nessa palavra, eu tomo posse dessa direção. Ei, escute. Escute o veredito que Deus disse para a serpente. É assim que Ele está dizendo hoje para as serpentes que se levantam na tua vida. É isso que Deus está falando hoje para as serpentes que se levantam na tua casa. Escute. Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3. Versículo de número 14 diz assim: então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Escute isso, escute, porque quem brinca com Deus, quem se levanta para te prejudicar, quem se levanta para te perseguir, quem se levanta para te prejudicar, quem se levanta para para fazer contra você, escute, fazer contra você o mal, vai se prejudicar. Escute.
Escute o que Deus lhe revela hoje. Escute o que Deus diz ao seu coração hoje. Tem gente que está aqui que já foi enganado pela serpente. Tem gente que está aqui comigo que já foi seduzido pela serpente. Tem gente que está aqui que se deixou que a serpente distorcesse a palavra de Deus na vida dela e hoje está passando por uma situação que Deus está te levantando para te abençoar. Que Deus está se levantando para te dar saúde, para te dar paz, para te dar entendimento, para te prosperar, para trazer a paz, a alegria diante do teu coração, para restaurar a tua saúde, para curar a sua saúde. Deus manda te dizer, quando eu me levanto para fazer. Quando eu me levanto para te honrar. E a serpente cairá diante da tua vida, Aline Nunes. A serpente cairá, Maria Lúcia, Raquel Assis. A serpente, Maurício, cairá diante do teu lar, porque Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Escute o que a palavra diz ao seu coração. Escute o que a palavra diz diante do teu lar. Escute. Pastor Alexandre, como saber se eu estou sendo enganado? Como saber se eu estou sendo enganado? Como é que eu sei? Quais as características para mim, quando eu me encontrar com algum tipo de serpente na minha vida? Porque todo mundo está sujeito a isso. Todo mundo está sujeito a encontrar serpentes pelo caminho. Todo mundo, Aurenice Gomes, todo mundo está sujeito. Como saber se você está pisando em terreno perigoso? É ou não é verdade? Como saber se você está indo por um caminho perigoso, por um cenário perigoso? Como é que eu sei, pastor Alexandre? Com aquela amizade que eu achava que era para sempre. Como é que eu sei sobre aquele relacionamento? Será que o meu relacionamento tem uma serpente? Será que a relação com os meus filhos tem uma serpente? Como é que eu sei? É quando o pecado começa a parecer normal. Quando o pecado começa a parecer normal, é sinal que a serpente está caminhando. É sinal que o inimigo está tentando tramar algo contra você. Quando o pecado parece normal, quando o pecado parece coisa rotineira, você está entendendo? Quando você começa a duvidar da palavra de Deus, sabe? Quando você começa a botar em xeque a palavra de Deus, começa a duvidar, começa a falar, será que é de Deus? Será que Deus está falando comigo mesmo? É quando a serpente está começando a rodear. Não é verdade, Aline? Não é verdade, Aurenice Gomes? Não é verdade, Maurício, Maria Lúcia? Não é verdade? Quando você começa a duvidar da palavra, quando você começa a achar que o pecado parece normal, achar que o pecado parece coisa cotidiana, isso dá para você saber quando o terreno é perigoso, quando o terreno é ardiloso, quando o terreno te leva para um comodismo. Você está entendendo? Quando a voz da serpente parece com a da liberdade. Meu Deus. Quando a voz da serpente parece coisa normal, parece que é da liberdade. Você já viu como tem gente assim? Não, eu quero ter liberdade, pastor Alexandre. Eu quero ter liberdade. Quem tem muita liberdade, está andando por um terreno muito perigoso. E Deus está aqui para te alertar. Deus está aqui para te alertar desse terreno. Deus está aqui para te dizer, eu quero fazer um milagre no teu lar, mas sai desse terreno. Sai desse terreno perigoso, aonde você confunde a voz da serpente, parece com a da liberdade. Não pareceu? Não pareceu? Eu vou ler. Você vai ver como uma serpente fala com Eva, parece a voz da liberdade. Escute. Ora, diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito.
Escute. A serpente é a própria representação do inimigo. A Bíblia diz que o inimigo era um querubim. Escute o que Deus está dizendo aqui. A Bíblia diz que o inimigo era um querubim. Ele era regente do líder de louvor. Ele era o regente dos louvores a Deus. O inimigo, o diabo, ele era o regente de louvor. Repara que quando Deus faz a serpente, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ei, olha o veredito dela. Olha o veredito do animal que Deus fez. Um animal que era inteligente, era astuto, era inteligente. Escute. Olha o resultado de quem tenta distorcer a palavra de Deus, de quem tenta seduzir e enganar. Escute. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és. O animal que Deus criou agora é maldita, porque distorceu a palavra. Distorceu, a palavra de Deus. Escute. A serpente perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Olha como ela distorce. Olha como ela distorce. Olha, pastor Júnior, como ela distorce. Olha como é que ela distorce a palavra. Deus falou que podia comer. Ela fala assim: não podia comer. Escute, eu vou continuar. Respondeu: foi assim mesmo que Deus disse? Então não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer de todo o fruto das árvores do jardim. Porém Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, ao contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. Distorceu. A serpente, de fato, ela enganou. Sabe por quê? Porque, como inimigo, essa vontade de conhecer a verdade, de ser como Deus, era da serpente. Era da serpente. Não era de outro, era da serpente. E ela engana. Como hoje, depois de 2000 anos, a serpente tem enganado a muitos. A serpente tem enganado a muitos. Quando a voz da serpente parece com a da liberdade, você está passando por um terreno perigoso. Você está passando por um terreno ardiloso. Quando a voz da serpente que fala no teu coração é igual a da liberdade, não, eu vou ser liberto, eu quero a liberdade, eu quero ser feliz, não, eu quero provar de todos os frutos. Você quer provar? Continua, porque você sabe que o veredito é esse. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizestes, cuidado, você que prejudica alguém, você que difama, você que tem usado a tua voz como a voz da serpente, você que tem feito coisas que beiram a liberdade. Maldita és entre todos os animais. Maldita és entre todos os animais. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Tem gente que te prejudica, que está se metendo diante do próprio Deus. Tem gente que te prejudica, que está se metendo diante da própria palavra de Deus. Está distorcendo, está falando o que não deveria falar, está dizendo o que não deveria dizer, mas Deus está falando para você: cuidado,
Deus está falando, cuidado. A serpente continua sussurrando mentiras doces com consequências amargas na tua vida. Você está entendendo, Tatiana, Pelágio? Você está entendendo, Raquel, Janaína Braga? Você está entendendo? Cuidado. A serpente continua usando, sussurrando mentiras doces com palavras amargas, com consequências amargas. Cuidado, ovelhinha. Deus hoje está te chamando para um cenário. Deus hoje está te chamando para uma autoridade. Deus hoje está te chamando para uma autoridade da palavra de Deus na tua vida. Rabandarácia. Escute isso. Como a serpente, ela tem sussurrado no ouvido de muitos. Como a serpente tem sussurrado mentiras doces, mentiras agradáveis, Daniela Rosa. Mentiras suaves, ardilosas, Aline Nunes. Mas com consequências amargas. Mas com consequências, que não dá para voltar. Deus hoje está te dando um alerta para que a serpente caia diante do teu lar, para que a serpente caia diante do teu relacionamento, diante da tua vida financeira, diante da tua saúde, diante dos teus filhos. A maldição não vai acontecer, a palavra de escassez não vai prevalecer no teu lar. Tudo o que te roubaram será restituído, tudo o que tiraram da tua vida vai ser dado em dobro, porque a glória da segunda casa vai ser maior, Saíde, do que a da primeira. Continua escutando essa palavra, continua até o final dessa direção de Deus para a tua vida, porque o que Deus tem para você, o que Deus tem para a tua vida chama-se restituição. Multiplicando o teu pouco, abençoando as tuas mãos, o teu trabalho, a tua vida vai ter uma guinada, na tua casa vai ter felicidade, vai ter prosperidade, você vai realizar os teus sonhos, você vai ser feliz, porque Deus vai fazer a estéril dar a luz. Rabandarácia. Escute o que essa palavra te revela. Escute, a direção que Deus está te dando hoje. Escute a confirmação que Deus está revelando para você hoje. Escute a palavra que Deus está dizendo ao teu coração. Escute. Você quer ser livre de maldição? Você quer ser livre dessa maldição? Dessa maldição dessa serpente na tua casa? Essa maldição dessa serpente na tua vida financeira? Essa maldição dessa serpente na tua saúde, essa maldição dessa serpente diante do teu negócio, diante das tuas mãos, diante dos teus objetivos, dos teus sonhos, você quer ser livre? Quer ser livre dessa maldição? Quer ser livre dessa maldição? Você quer ser alguém que vence a tentação? Você quer ser como alguém que vence a tentação e não cai nas ciladas espirituais? Não cai nas ciladas espirituais do inimigo. Não cai, levanta a tua mão aí que Deus manda eu declarar, levanta a tua mão aí que Deus manda eu profetizar na tua vida. Você não vai cair em nenhuma cilada espiritual da serpente, você não vai ser enganada, a justiça vai chegar diante do teu lar, a felicidade, a paz, a prosperidade vão te alcançar. Se você crê nessa palavra, se você tomar posse dessa direção, comenta aí, escreva aí nos comentários: eu creio, eu tomo posse dessa palavra na minha casa, eu tomo posse dessa direção na minha vida. Arabandarás. Escute o que Deus lhe revela, escute o que Deus diz ao seu coração hoje. Quer ser como os grandes homens espirituais? Você quer ser como os grandes homens espirituais, como Davi, como José, como Jeremias? Quer? Que também, como Jesus, que foi tentado por Satanás,
Você quer ser como esses homens que foram tentados, como Jesus foi por Satanás, mas respondeu, sabe com o quê? Com uma palavra. Você vai responder ao teu inimigo com uma palavra como Jesus. Você vai responder o inimigo com uma palavra, José. Você vai responder a dificuldade na tua vida com a palavra de Deus. Ei, porque ela, a palavra, é lâmpada para os teus pés e é luz para o teu caminho. A palavra de Deus vai ser respondida à serpente, Simone. A palavra de Deus vai ser respondida à serpente no teu lar, a serpente na tua vida financeira, a serpente na tua saúde. Deus está te chamando para um alerta. Deus está te chamando para uma direção aonde honras vão te alcançar, aonde a palavra vai te sustentar. Rabandarácia. Escute essa direção. Escute essa direção de Deus na tua vida hoje. Escute. Você vai responder na palavra como Jesus. Se você quer ser livre de maldição, responda na palavra. Se você quer ser livre, dessas ardilosas serpentes que se levantam, responda na palavra. É na palavra que você vai prevalecer. É na palavra que você vai vencer. É por isso que esse canal se compromete. Tudo sobre a palavra de Deus, tudo sobre a Bíblia, tudo. Se você quer ter um guia de todas essas palavras que eu falo aqui no canal, manda uma mensagem, comenta aí, eu quero o guia da Bíblia, eu quero o guia bíblico. Eu quero o guia bíblico, pastor Alexandre. Para quando eu leio a palavra, Deus me dá o discernimento. Quando eu leio a palavra, Deus me dá uma direção. Eu entender o que está por trás dessa palavra. O que Deus está falando no meu coração. Manda uma mensagem aí. Aí tem aí o número do meu WhatsApp. Tem aí também para você comentar que eu vou te mandar esse guia. Escute essa palavra. O guia está em preparação. Ele vai chegar para você. Basta você querer. Escute isso. Se você quer ser livre dessa maldição, então alimente-se de verdade e não por dúvida. Se você quer ser livre da serpente, do engano, alimente-se da verdade e não do pó da dúvida. Porque a serpente, ela se alimenta de pó. E sabe o que é pó? Pó é dúvida. Não se alimente de pó. Deixe que a serpente se alimente, porque Deus está falando assim: rastejarás sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Como tem gente hoje que está comendo pó, está comendo mentira, meu Deus. Está comendo mentira. Como tem gente hoje que está comendo pó, então não coma pó. Alimente-se da verdade. A verdade é a palavra de Deus. O pó é a mentira. E a serpente só se alimenta de pó. Mas você, ovelhinha, você se alimenta da palavra. Você se alimenta da verdade, que é a palavra de Deus. Você vai se alimentar da palavra e não do pó da mentira, não do pó da dúvida, não do pó da incerteza, não do pó da Escute, por gentileza. Escute o que Deus está dizendo para você. Tem gente hoje que está se alimentando do pó da mentira, do pó da dúvida, do pó da incerteza, do pó do medo. Mas você que está aqui escutando essa palavra, você que está recebendo essa palavra, porque compartilharam com você, porque mandaram para você, é porque Deus quer que você não coma mais pó da mentira, meu Deus. Deus não quer que você coma mais pó da mentira. Deus quer que você coma a liberdade, que é a palavra de Deus. Ele quer que você se alimente da liberdade, que é a palavra de Deus. Não do pó da mentira, não do pó do engano, não do pó da incerteza, não do pó da infelicidade, mas da liberdade, que é a palavra de Deus. Você vai se alimentar da liberdade. Então, declare, eu não me alimento de engano, mas da palavra de Deus. Declaro, bota aqui nos comentários.
Eu me alimento da palavra de Deus. Escreva aqui. Eu me alimento da palavra de Deus. É essa palavra que vai te sustentar. É essa palavra que vai te levantar nos dias maus. É essa palavra que vai estar com você quando estiver escasso. Quando a vida financeira estiver escassa, é essa palavra que vai te trazer prosperidade. É essa palavra que vai enxugar o teu rosto. É essa palavra que vai te tirar da depressão. É essa palavra que vai te tirar da ansiedade. E ela vai te alimentar. Então escreva aqui. Eu vou me alimentar da palavra de Deus. Eu vou me alimentar da palavra de Deus. Não do pó da dúvida. Não do pó da incerteza. Se eu fosse você, eu me inscreveria nesse canal, eu dava o like, eu ativava o sininho das notificações, eu mandava esse vídeo para alguém que está se alimentando do pó da mentira, meu Deus, que está se alimentando do pó da incerteza. Manda para ela, fala assim: eu pensei em você, escuta essa palavra. Eu pensei em você, escuta essa direção. Eu pensei em você, só escuta, só escuta. Só escuta essa palavra. Porque Deus está te levantando hoje. Deus está fazendo com que serpentes caiam diante de você. Deus está fazendo com que serpentes caiam diante da tua vida hoje, enquanto você está aqui. Raquel Assis, eu vou me alimentar da palavra de Deus. É essa palavra. Quando todo mundo te rejeita, quando o mundo te humilha, quando o medo bate, é essa palavra que te alimenta. Quando todo mundo diz que não tem tempo, quando todo mundo vira as costas, é essa palavra que te alimenta. É ou não é, pastor Júnior? É essa palavra, Saíde, que te alimenta dia após dia. É essa palavra, não é o pó da mentira, não é o pó do engano. É essa palavra, Marilúcia Pimentel, que te alimenta. É a palavra de Deus. Quando o dia está nublado, quando a pessoa fala que não tem tempo, quando a pessoa fala: olha, você não atende às minhas expectativas, é essa palavra que te alimenta. Quando o mundo fecha as portas, é essa palavra que te alimenta. Quando o mundo fala que não tem jeito, que esqueceu o teu número de telefone, é essa palavra aí que te alimenta. Não é o pó do engano. Deus está libertando ovelhas aqui. Deus está dando direção para ovelhas aqui. Deus está atingindo corações e está sarando corações aqui. Deus me revela que está fazendo com que serpentes da mentira caiam diante da tua vida. Está fazendo com que serpentes do engano caiam diante da tua casa. Você vai prevalecer. Você vai se levantar desse cenário. Deus vai te dar a saída desse deserto. Deus vai te dar a saída desse vale. Deus vai honrar o teu nome. Deus vai restituir tudo que se perdeu, tudo que tiraram por engano da tua mão, tudo que foram pivô da tua separação. Eu vou falar. Deus manda te dizer que a serpente vai cair. Meu Deus. Que a serpente vai cair. Que a serpente vai cair diante da tua vida. Escute o que Deus lhe revela. Desse jeito, pois não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É verdade. Escute. Escute o que Deus está dizendo. Há um desafio final para a tua vida. Há uma ação que você tem que fazer para que essa serpente caia. Deus já declarou a vitória sobre a serpente. Ela está caída. A serpente que engana hoje, Deus já deu o veredito. Deus já prevaleceu. Ele já declarou a vitória. Ele já declarou. Em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26. Eu vou ler para você entender. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Escute isso. Se Deus já declarou a vitória para você dominar a serpente. Escute, escute. Versículo de número 26. Que diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E o homem, ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os grandes animais, sobre toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Eu vou repetir. Deus já deu domínio, Ele já declarou a vitória que você tem sobre a serpente.
que vai prevalecer sobre o engano. Escute, eu vou repetir. Eu vou ler só o último. Sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ah, é? Escute. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 14. Ei, rastejarás sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Ei, não é coincidência. É a palavra se juntando para te dar, embasamento. É a palavra se unindo para a tua fé, fortalecer. Arabandaraça. É a palavra de Gênesis a Apocalipse falando para você que Deus está na tua vida, falando para você que Deus está na tua casa, falando para você que Deus está diante da tua família, falando para você que a vitória vai chegar diante das tuas mãos. Você crê? Você crê nessa palavra? Você toma posse dessa palavra? Então põe aí: eu escolho a voz de Deus. Escolhe a voz de Deus, não da serpente. Comenta aqui. Eu escolho a voz de Deus. Comenta aqui embaixo: eu escolho a voz de Deus. Deus já declarou a vitória sobre a serpente. Porém, agora você precisa escolher de quem você vai ouvir. Escolha hoje de quem você vai ouvir, da serpente ou de Deus. Escolha hoje. A voz que você vai ouvir, eu vou te falar. Tem muita gente que está escolhendo a voz da serpente, mas você vai escolher a voz do Senhor. Você vai escolher a voz de Deus. Você vai escolher a voz de Deus. Você vai escolher a voz do Todo-Poderoso. Escolhe hoje ouvir a voz da serpente ou a voz do Senhor. Se você vai escolher a voz do Senhor, declara aqui embaixo: eu escolho a voz de Deus. Eu escolho a voz de Deus. Eu escolho a voz de Deus na minha vida, não a voz da serpente. Eva escolheu a voz da serpente, porque foi enganada. Tem muita gente hoje que escolhe a voz da serpente. Mas você, ovelhinha que está escutando essa palavra, você está escolhendo a voz de Deus. E é a voz de Deus que vai te alimentar, vai te sustentar, vai fazer o milagre diante do teu lar. É a voz de Deus que vai chegar diante da tua vida. É a voz de Deus que vai chegar diante da tua casa. É a voz de Deus que vai chegar diante da tua vida, Marilúcia Pimentel. É a voz de Deus que vai prevalecer na tua casa. É a voz de Deus, Marilúcia, que vai botar o teu nome diante de honra. Arravassa. É a voz de Deus, não há outra para a tua vida hoje. Não há outra voz que te dá direção diante do vale, a não ser a voz de Deus, a não ser a voz da palavra, a não ser a voz de Deus. Escolha aí, escolha. Eu escolho a voz de Deus. Eu escolho a voz de Deus, Aline Nunes. Escreva isso. Escreva, Aline Nunes. Renice Gomes, escolha. Eu escolho a voz de Deus. Escolhe, porque vai ser a melhor decisão que você vai tomar. Vai ser a melhor decisão que vai te dar livramento, que vai ser um escudo diante da tua vida, que vai prevalecer com que o teu nome na tua família diante da adversidade, diante da escassez, diante do abandono, diante do desespero. Deus está te aconselhando, Deus está te dando um alerta, Deus está cuidando da tua vida, Deus te trouxe até aqui para você escutar essa palavra. Então não perca tempo, se inscreva, dá o like, comenta, manda esse vídeo para alguém, compartilha, porque Deus cuida de ti, porque Deus fará com que as promessas cheguem diante do teu lar. Deus fará e te dará sinais dessa palavra diante da sua vida. Não se surpreenda se aquele que te perseguia começar a te admirar. Não se surpreenda se aquela batalha que estava travada ter paz depois dessa palavra.
Não se surpreenda se seu telefone tocar. Não se surpreenda se uma boa notícia chegar na tua vida. Isso quer dizer que as serpentes estão caindo, que a voz de Deus está te alimentando, que você que teve a escolha, não foi ninguém que te obrigou, não. Você escolhe a voz de Deus. Você escolhe a voz do Senhor. Você escolhe a voz do seu Criador. E você escolheu hoje. Escolheu a voz de Deus. E quem escolhe a voz de Deus, não se arrepende. Não se arrepende. Tem gente que escolhe ouvir a voz da serpente. É uma escolha. E Deus não obriga ninguém a nada. Deus não obriga ninguém a nada. É você que escolhe. Se você continuar escolhendo a voz da serpente, é responsabilidade sua. Mas eu tenho ovelhas que estão aqui comigo hoje, que estão escolhendo a voz de Deus, ao invés da voz da serpente. Estão escolhendo a voz de Deus, ao invés de escolher a voz da serpente. Que está enganando a muitos. Que está enganando com o pó da mentira, com o pó da dúvida, com o pó da incerteza, do medo, da insegurança. Tem muita gente que está dando ouvido à voz da serpente. E está dando lugar ao pó da incerteza. Mas é escolhas. Eu não estou aqui para obrigar ninguém a nada. Eu estou aqui para te garantir que se você escolher a voz de Deus, surpresas chegarão, milagres chegarão diante da tua vida. A tua família, a tua saúde, a tua vida financeira vai ser cuidada, orientada pela palavra de Deus que te alimentará, que te sustentará e te honrará diante do teu lar. Toma posse dessa palavra. Se inscreva, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo, manda para alguém que está enganado, manda para alguém que está em dúvida, manda para alguém que está diante de uma humilhação, diante de um medo, diante de uma incerteza. Assim como compartilharam com você, compartilha ainda mais. Manda para outras pessoas essa palavra. Manda para outras pessoas essa palavra de Deus para a sua vida. Não se esqueça de se tornar membro desse canal. Não se esqueça de se tornar membro. Se torne membro, para a honra e glória do nome do Senhor na tua vida. É importantíssimo você se tornar membro, porque eu quero continuar orando pela tua vida. Eu quero continuar orando pela sua casa. Eu quero continuar orando pela tua saúde, pelo teu relacionamento, pela tua vida financeira. Pela paz diante do seu lar, pela restituição diante da tua vida. Então, se torne membro. Amém? Deus seja louvado. Aqui, a palavra ilumina e liberta a tua vida. Aqui, a palavra de Deus ilumina e liberta a sua casa. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus te guarde e te sustente diante da tua vida. Até um próximo vídeo, querendo Deus, que Ele te abençoe poderosamente. Fico feliz de você se inscreveu, você que é nova, que é novo por aqui. Você que já é ovelha desse canal, que dá o like. Fico feliz que você apareceu. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere. Até um próximo vídeo.